Vamos começar assim. Você está me vendo? Está me vendo? Tranquilo, Danilo, Vamos lá, beleza. João? Estamos te ouvindo. Eu acho que já para deixar o pessoal naquela curiosidade, já vou fazer uma pergunta logo para você, logo de cara, para a gente começar os trabalhos, tá bom? Vai É lá, uma, vamos lá. uma pergunta que a gente recebeu aqui do Simpla pela Inesila Rocha, é para saber qual a diferença entre mentoria e consultoria. Tá, vamos lá. Antes de responder, vamos começar a ver primeiro os tópicos do webinar. Acho que o pessoal vai querer saber o que a gente vai falar, quem sou eu, né? Bom, espero... Eu sou Danilo Aba, primeiramente, né? Sou aqui partner da No Topo, especialista em desenvolvimento de negócios. Outras informações vocês vão poder ver no meu LinkedIn. Só procurar Danilo Aba no LinkedIn. E hoje a gente vai falar de um ponto importante sobre os tópicos do webinar vão ser como escolher a sua agência de marketing digital. E aí, nesse contexto, que vai entrar também a pergunta que veio pela Inesila. Mas, primeiramente, vamos tentar entender o porquê que é importante essa definição, por que a gente chegou a esse ponto, né? Provavelmente, quem está assistindo já viu assistir os vídeos, né, que a gente publicou, tentando abordar esses 3 temas, digamos, chave que a gente vai abordar nesse papo. E, principalmente, o porquê, primeiramente, a gente deveria escolher uma agência, porque você pode até fazer internamente, também pode fazer uma consultoria, ou uma assessoria, ou uma mentoria. Então, das grandes dores que a gente identificou é essa, que quando você começa a falar e focar, e especificamente, esse problema é que você vai ter alguma coisa bem linda, e aí depois quem que vai implementar, sabe? Então, e muitas vezes, hoje em dia, o problema está exatamente nesse ponto, na implementação, porque as estratégias, é bom ter processo, a gente vai mostrar como a gente faz isso, é bom ter um processo de definição estratégica, mas o ponto-chave vai ser na implementação. E aí a gente vai definir porque quando é melhor identificar como, digamos, necessidade uma consultoria, quando é melhor fazer um trabalho com uma consultoria, quando é melhor com uma agência que bota a mãos na massa. Depois a gente vai ver quanto é importante fazer um diagnóstico, ou seja, não é só, vamos fazer assim, aí, o que a gente vai fazer? Né? Nos vídeos que a gente publicou, mostrou a importância de fazer um diagnóstico. Quais são os dados importantes? Ou seja, eu preciso entender de onde eu estou partindo, porque é fácil falar, eu quero chegar lá. Sim, mas, primeiramente, em quanto tempo é viável esse objetivo, além de ser mensurável? Então, eu preciso fazer o diagnóstico. A gente vai ver quais são os dados principais que a gente tem que considerar para um diagnóstico efetivo. E aí, finalmente, a pergunta de $1 milhão, né? Quanto é que vou investir? Porque é muito legal, assim, vamos fazer marketing digital. A gente lê que é fácil criar uma página no Facebook, é fácil criar uma página no LinkedIn, até mexer, abrir uma conta, não sei, na RDStation, ter um Google Ads é fácil. E aí, por que eu vou pagar mais? Por que eu vou pagar menos? Quanto é que eu vou considerar de investimento? Como é que eu faço isso? E quanto vale a pena investir mais para ter um atendimento mais complexo, mais, digamos, completo? Porque nem sempre, né, a complexidade do atendimento justifica o que você está fazendo. Então, isso sempre depende da situação da empresa. Então, por isso que a gente fala da importância do diagnóstico. Então, nesse primeiro ponto, que eu vou tirar daqui. Nesse primeiro ponto, sobre ter uma consultoria de marketing digital ou uma agência que bota mãos na massa, ou seja, eu vou definir alguém que vai me dar uma consultoria, vai me mostrar como fazer, ou alguém que faça por mim. E acho que nesse contexto pode entrar a pergunta que você está fazendo, né? Você pode repetir a pergunta, só para deixar claro? Posso sim, Danilo. A pergunta foi da Inesila Rocha, que é: qual a diferença entre mentoria e consultoria? Tá. Beleza, tem mentoria, consultoria, aqui a gente já vai para a agência, bota mãos na massa. De forma geral, claro que as definições, cada um depois pode dar o que ele quer, mas para dar uma guia, a mentoria é uma coisa um pouquinho, digamos, um compartilhamento de conhecimento um pouquinho menos estruturado. Ou seja, você me mostra a sua situação, eu como mentor, como eu tenho uma experiência naquilo que você está fazendo, eu tenho também capacidade de analisar o que você está fazendo e tentar te orientar, dizendo, essa orientação, na verdade, é feita mais via pergunta, ou seja, aquelas perguntas que talvez você não tenha pensado e te ajudar a achar as respostas. Por que eu falo de forma não necessariamente estruturada? Porque a mentoria também pode, o mesmo objetivo pode ser um pouquinho mais amplo
né? E precisa também ter outra sessão de mentoria a partir dos resultados de uma primeira. Porque se eu não conseguir os resultados, destravar os pontos que a gente levantou na primeira mentoria, não adianta fazer a segunda, senão aquela coisa, vai tornar aquele trabalho bem teórico, muito legal de fazer, muito legal, mas na hora de fazer sempre tem outras prioridades. A consultoria já vai para um lugar em que tem um processo sim estruturado. A gente define o objetivo junto, tá? A gente define como chegar naquele objetivo e eu, digamos, como consultor, vou te desenhar o caminho das pedras, tá? Então, eu vou já te passar um negócio já meio que mastigado, tá? Então, a diferença é que na mentoria, de alguma forma, vou te ensinar a mastigar, na consultoria eu te passo já mastigado. Agora, o ponto é, será que eu te passar tudo isso mastigado é suficiente para depois o negócio funcionar? Porque eu te passo, aí, vamos lá, eu vou te passar uma estratégia bonitinha, com processo, tudo estruturado, né? A gente vai ver como é que a gente faz isso. E aí, depois eu preciso saber que tipo de prioridade isso vai ocupar no seu dia a dia? Quantas pessoas você tem para fazer isso? Qual que é a competência dessas pessoas, desses perfis? Aí você vai falar, muitas vezes, o que mais acontece é que tem alguém que tem outras prioridades, porque começa dedicado no projeto, mas sempre chega um chefe ou alguém ou outro cliente que chama para fazer outras coisas, que são as prioridades. Então, geralmente, a consultoria ela bate um pouquinho de frente, muitas vezes, com as prioridades do core business da empresa. Por isso que a gente bate muito na tecla da agência que bota mãos na massa. Esse aqui é um ponto para gerir as prioridades, né? Ou seja, não adianta eu desenhar uma estratégia, não adianta eu desenhar um processo, são importantes sim, são essenciais sim, mas é uma condição, digamos, necessária, mas não suficiente. Porque, primeiramente, primeiro ponto, se não vai empatar, vai trabalhar contra as prioridades da empresa. E outro ponto que a gente colocou aqui na tela é a questão das ferramentas, né? De novo, eu imagino que você tem que fazer um trabalho de ads, ou também de gestão de ferramentas, do RedStation, isso, aquilo. Tudo bem, você pode sempre aprender, mas o fato de ter alguém que já saiba mexer nas ferramentas, não que as ferramentas resolvam, porque, obviamente, elas entram para responder algumas necessidades do processo e da estratégia. Então, o processo e estratégia é essencial. Mas eu preciso também de alguém que saiba usar as ferramentas, até porque muitas ferramentas têm alguns bugs, né? Tem limitações, vamos dizer, mais do que bugs. Não tem limitação, todas as ferramentas têm isso. Então, a gente precisa entender, ok, eu estou usando RD Station, estou usando o Google Ads, estou usando o Facebook Ads, LinkedIn, mas eu também tenho experiência para dizer que algumas coisas lindas da estratégia essa ferramenta não deixa, não deixa fazer. Então, o que eu faço? Eu preciso saber como contornar essas limitações, tá? Então, esses os pontos são chave para, ao meu ver, definir, entender a importância de uma empresa que, além de definir estratégia, além de ter um processo, bota mãos na massa, porque, senão, nunca vai ser prioritário e também pelo conhecimento das ferramentas. Então, Antes de ir Danilo, aqui, eu queria... Pode. só para entender melhor, a consultoria ela dá um olhar mais aprofundado em relação às questões da empresa do que a própria mentoria. Agora, até aproveitando aqui que você está nesse assunto, tem uma pergunta da Caroline Ribeiro, que a gente já entendeu a diferença entre mentoria e consultoria, mas assim, ela pergunta quais são os pontos principais que diferenciam uma agência de uma consultoria de marketing. Acho que está indo um pouco na Essa linha do que você aqui, está falando. sim, claro, essa aqui já vai para o terceiro lugar, né, que a gente falou. Então, mentoria, consultoria, agência. É o que eu falei, mãos na massa. O que é isso? A agência, além de definir estratégia, tem agência, inclusive, que só faz a parte operacional, né? Ou seja, a empresa, o cliente define a estratégia, mais ou menos, ou talvez tenha outra empresa que define a estratégia, e essas agências só botam mão na massa. Ou seja, por exemplo, a agência que só faz Google Ads, a agência que só faz criação de conteúdo. Isso aqui é por operação. Agora, uma agência, digamos, estratégica, igual no topo, como a gente se posiciona, de estrategista, bota mãos na massa. Então, a diferença-chave entre a consultoria e a agência é isso. A consultoria te orienta, tem um processo, te passa o processo que ela conhece, olha, tem que fazer isso, isso, aquilo para atingir o seu objetivo. A agência já faz, não, a gente tem que fazer isso, isso, aquilo, eu preciso dessa informação de você, mas é a gente que bota a mãos na massa. Então, essa é a grande diferença, o fato de botar a mãos na massa que está aqui no título. Ficou claro?
Gente, Perfeito, perfeito. uma coisa importante, né? Eu tento responder as perguntas, obviamente, caso por alguma razão as respostas não ficarem claras, enfim, ou surgirem outras perguntas, por favor, façam, avisem. É importante também que vocês compartilhem as suas dúvidas, as perguntas no chat, né? A ideia de ter um papo interativo, por isso que o João também está fazendo essas perguntas, não de ficar só o Danilo falando, porque a ideia é tirar as dúvidas, né? Então, é muito mais importante responder as perguntas de vocês do que ficar apresentando. Tá? Então, não sei, se você não tiver outras perguntas, eu queria mostrar algumas coisas práticas de como a gente faz esse trabalho de estruturação de projeto. Podemos ir? Olha, Danilo, antes de você seguir, de repente já vou engatilhar uma outra pergunta que pode também ir nessa linha, que foi uma pergunta da Rafaela Hollenberg, perguntando em que situações eu devo optar por uma agência de publicidade, marketing digital ou assessoria? Tá, muito boa pergunta. Então, nas perguntas anteriores a gente viu qual que é a diferença. Agora a gente quer saber o que, beleza, mas será que sempre existe uma solução para tudo ou isso vai depender do momento? Vamos lá. De forma geral, isso é que entra na questão do diagnóstico, que a gente vai ver daqui a pouco. De forma geral, isso depende, a resposta à pergunta depende do momento, mas como é que a gente vai definir o momento? Por exemplo, se eu estou começando a fazer alguma coisa, né, que eu não tenho nenhum tipo de experiência, eu preciso, gente, um pouquinho de experiência para poder até entender qual agência, que tipo de empresa vai poder me ajudar. Eu preciso até chegar até onde, a entender o gargalo desse processo, para saber, ok, eu chego até aqui, a partir disso não consigo mais. Tá? Então, geralmente o processo é quando você começa com alguém, né, mais um freela que faz as coisas operacionais, para você entender um pouquinho como é que esse mundo, né? Para entender para onde vai, para entender em qual canal que está o seu público, etc. Por exemplo, se trabalha no B2B, é muito mais provável que o seu público esteja no LinkedIn, mas isso nem sempre aplica, isso vai depender também do tamanho da empresa, do seu cliente, não é só por ser B2B. Então, geralmente, você começa assim dessa forma. Depois de um tempo, você, geralmente, meio que fisiológico, você fala, ok, beleza, deixa eu tentar contratar alguém para dentro de casa que possa tocar. Só que, às vezes, primeiras contratações, obviamente, você não coloca um sino, até porque você não sabe como direcionar. Então, geralmente, você contrata um júnior e aí que pega alguma consultoria, alguma assessoria externa para dizer, para mostrar o que fazer, o que não fazer. Depois você se dá conta que o júnior, obviamente, não consegue implementar, porque não é só estratégia, precisa entender mais na parte prática. E aí a gente vai já para... e tem a questão sempre da prioridade, porque tem sempre o chefe que pede outras coisas, aí que já vai para uma necessidade mais de agência. E a mentoria, geralmente, ela é uma mentoria, por ser mais desestruturada, vai mais para as pessoas já seniors, alguém que já tem uma experiência e quer preencher algumas lacunas específicas do perfil dele. Então, por isso que eu preciso de alguém que tenha experiência para entender e focar em alguma coisa específica. Então, é isso. Então, a agência, de alguma forma, entra em uma situação em que o cliente tem um pouquinho de familiaridade, ideal, né, para poder entender. Isso aqui é fisiológico, não está errado. Não é que o fato, é porque você não deu certo, porque você contratou o júnior com a consultoria. Isso não, são caminhos fisiológicos. Começar, eu não sei de nada, e já contratar uma agência que possa desenhar uma estratégia, a primeira coisa que a agência vai te perguntar, qual é o seu público-alvo? Quais são os seus dados históricos, né, para fazer um diagnóstico? Você não vai ter esses dados. Então, fica tudo meio teórico. Então, é importante, sim, fazer um trabalho começar com um trabalho mais mãos na massa, para familiarizar, e aí depois entender com um pouquinho mais de maturidade o que a agência vai te propor. Agora, é importante também saber, obviamente, tem agência, né? Mas, muitas vezes, a satisfação não depende necessariamente do fato a agência não entregou isso, aquilo. Muitas vezes é a falta de alinhamento das expectativas no começo do projeto. Esse é ponto importante. A falta das expectativas no início do projeto é um dos dados chave para poder depois garantir uma satisfação, não depois. Porque senão a gente começa, né, com uma expectativa, a agência entrega outra e tal. E aí, obviamente, para ter uma expectativa viável, realista, eu preciso de experiência, porque senão eu vou me basear no que eu leio
simplesmente, né? Nas redes sociais tem um pouquinho de tudo e tudo parece que é tudo muito simples. Então, eu vejo, contratar alguém, pô, eu vi que é muito simples, te contrato, você me entrega em 2 meses. Agora, quando alguém já tem uma experiência, por ter já passado por essa situação, ou internamente, ou com outra agência, tem mais capacidade de entender e alinhar as expectativas, tá? Espero que ficou claro. Bom, caso não tenha ficado, pode falar. Eu queria mostrar um pouquinho, como falei muito da questão da implementação, queria mostrar que não é só implementar, a parte estratégica e a parte de processo é muito importante. Então, a gente, por exemplo, tem, imagine que a gente começa um trabalho de outbound, a gente tem um template de processo, usa um software de gestão de projetos, né, o Asana, mas pode ser outros, onde tem já, por exemplo, se entra um cliente de outbound, eu vou criar um projeto a partir desse template, onde já tem em todos os lugares, como que eu vou definir as minhas metas, todas as tarefas de onboarding, enfim, toda a parte de prospecção, tem até um pré-CRM formado, porque às vezes o cliente vem e não tem um CRM, então antes de contratar um CRM de novo, preciso aprender as coisas mais básicas. Então, está tudo aqui dentro. Aí, quando a gente começa também tem o endover comercial, então tem tudo o processo bonitinho, com toda a série de tarefas que precisam ser feitas. Mas volta àquela questão, ou você tem uma rotina, um entendimento da importância dessas tarefas, ou senão eu posso ter a melhor estratégia do mundo, né, sem ter prioridade e não vai para nenhum lugar. E falando também de estratégia e de processo, aqui é como a gente integra também os vários canais. A gente trabalha com um funil de marketing integrado com funil de vendas, né? Ou seja, o funil de marketing começa lá fora do funil. O funil de vendas praticamente começa quando tem o prospect mostra o interesse comercial, mas ainda tem toda a parte de qualificação, né? E aí a gente integra processo de inbound, de outbound e de indicação, tanto na parte da comunicação fora do funil de vendas, que é aqui, quanto na parte de qualificação para venda. Então, é importante, eu quero frisar isso, é importante sim ter a estratégia, obviamente nós estamos posicionados como estrategistas digitais, é importante sim ter um processo, né? Mas mais importante, tanto quanto saber implementar tudo isso, porque, ok, legal, eu passo isso para você, e aí, como é que eu faço? Quais são as ferramentas que eu vou usar? Como é que eu uso essas ferramentas? Como é que eu vou integrar essas ferramentas? Como é que eu defino a minha meta? Qual que é o processo de gestão de definição de meta, que a gente usa o OKR, OKR, né? Objective Key Results. Enfim, essa aqui é parte de um processo que a gente ajuda a implementar. Obviamente, gente, a ideia seria depois, quem estiver assistindo, que entre em contato com o nosso time para fazer uma análise da situação da sua empresa, com compromisso, a gente entra e analisa realmente aí já vai para começar a questão do diagnóstico, o próximo ponto é entender qual é a situação atual da sua empresa, qual é o objetivo, qual é uma estratégia viável, quando eu falo viável, é implementável também, na medida do orçamento que a gente tem, e aí a gente tenta ajudar. Então, claro que tem cada caso a caso, aqui a gente está trazendo um pouquinho uma panorâmica geral. Antes de ir na importância do diagnóstico, eu queria saber se tem algumas perguntas, João. Temos sim. Acho que tem uma dúvida aqui que pode ser uma dúvida de muita gente, que é o seguinte, foi uma pergunta da Rita Berita. Como estruturar o time interno para coordenar uma agência de marketing digital? Ótima pergunta. Esse ponto é muito importante, porque, de novo, não é só a agência, né? A gente gosta muito de ouvir falar de parceria, né? Mais do que fornecedor-cliente. A gente fala em parceria, o nosso parceiro, temos um novo parceiro. O que acontece? Parceiro significa que tem, digamos, a gente trabalha a 4 mãos. Então, isso é importante porque, apesar da agência botar mãos na massa em toda a questão da implementação digital, o cliente ou o parceiro do outro lado não deixa de ser muito importante, por exemplo, para passar informações, para deixar claras as prioridades que a gente tem. Então, isso o que significa? Que é muito importante ter lá do empresa, lá do cliente, uma pessoa que seja dedicada na coordenação da agência, tá? Isso é muito importante. Geralmente, voltando à pergunta anterior, quando alguém começa, é o dono mesmo que faz isso também, depois pode passar para o diretor, só que, obviamente, o dono da empresa, né, quando a empresa é menorzinha, ele tem outras prioridades, com certeza, né? E só que aí não justifica. Agora, ideal seria ter um nível de maturidade. É por isso que é importante também, meio que fazer algumas coisas mesmo para entender, para familiarizar com o ambiente. Agora, chega um nível de maturidade em que você precisa de alguém dedicado
para gerir a agência, a agência, para coordenar, porque a agência precisa de informações sobre o seu público, sobre os seus clientes atuais, sobre a estruturação do seu CRM. Se não tiver, precisa estruturar o CRM, precisa dos acessos, acesso ao site, enfim. Então, é importante. Isso aqui, a parte, o mínimo, digamos. Quando você gera uma agência, precisa minimamente de uma pessoa que seja na parte de coordenação. Outros recursos você pode considerar quando tiver, digamos, algumas atividades que não são estratégicas do ponto de vista digital, mas são estratégicas para a empresa cliente. O que isso significa? Se eu sou uma empresa de tecnologia, por exemplo, ok? Ou de engenharia, enfim, eu tenho bastante conteúdo sobre o meu produto, porque se sou engenharia, estou fazendo um monte de empreendimentos, então eu tenho tudo isso registrado, né, com fotos, conteúdos, vídeo e tal, ou de engenharia, se for de tecnologia, vídeo, de demo, sobre o uso do software e tudo mais. Obviamente, isso aqui é material, muito conteúdo feito dentro da empresa. Então, é estratégico para a empresa, porque eu preciso desse conteúdo para mostrar para o mercado como estou me posicionando. Do outro lado, então, é estratégico. Do outro lado, por que falando estratégico para o lado digital? Porque você precisa de conhecimento para fazer isso. Então, não adianta eu colocar simplesmente o cara que sabe fazer um vídeo, o cara que sabe escrever conteúdo, para escrever conteúdo específico sobre uma empresa de tecnologia ou de enfim, bem nichados. A pessoa pode fazer um conteúdo bem, digamos, generalista sobre tendência de mercado, pode fazer entrevista, sim, sobre com o dono, com alguém, com um diretor. Mas, se eu quero fazer alguma coisa um pouquinho mais especializada, obviamente, tem que vir de dentro da empresa. Às vezes, por exemplo, pode ser de quatro mãos, por exemplo, a empresa, o cliente passa esse conteúdo e a agência, digamos, formata para dar um layout mais, digamos, compartilhável nas redes sociais. Então, essa aqui seria outro recurso. E obviamente, conforme for aumentar a complexidade do projeto, né, vai ter mais pessoas. Mas, digamos que o ponto-chave é, pelo menos, mínimo, vamos dizer o mínimo, uma pessoa dedicada para fazer esse tipo de interface, tá? E, Beleza? Danilo, Podemos seguir? sim, é só mais uma pergunta aqui que você mencionou sobre os negócios nichados, e aí tem uma pergunta do César Augusto Leme, que ele ele pergunta sobre qual é a melhor metodologia disponível de marketing digital para um negócio nichado B2B. Tá. Eu vou tentar ver se entendi. A melhor metodologia. Pelo que entendi, ele está perguntando, eu estou nichado B2B, que eu vou fazer, fundamentalmente? Acho que é isso que estou entendendo. Bom, geralmente, já o fato de usar a palavra nichado e B2B, você está nichado, então significa já abordagem, que é um pouquinho diferente de metodologia, mas vou chegar no ponto da metodologia. Primeiramente, vou ter que uma abordagem por nicho, uma abordagem também chamada por cauda longa. Eu sempre, quando tem um ótimo livro do Chris Anderson, que chama A Cauda Longa, sugiro ler, depois a gente vai compartilhar o link também. A gente tem até uma review, uma resenha desse livro no nosso site, no nosso canal YouTube, então é só entrar no site no topo.com, tem uma seção de resenhas de livros, você vai ver, tem uma resenha específica sobre a abordagem cauda longa. Mas o que isso significa? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você quer atacar um segmento nichado, você tem que, digamos, se despreocupar do resto. Tem que atacar. Inclusive, vai um pouquinho além essa abordagem. Diz que quando você começa uma atividade, seja qual for, de negócio, né? Seja qual for, você precisa nichar. Primeiro tem que se tornar líder naquele assunto, naquele nicho, e depois você pode ampliar. O exemplo que sempre gosto de dar, né? Tem vários, né? Então, um monte, na maioria, na verdade, começaram assim, com essa abordagem, mas o exemplo que sempre gosto de dar é aquele da Amazon, né? Que agora é a loja de tudo, mas como é que começou a Amazon? A Amazon começou, identificou um nicho de livros que não estavam nas grandes livrarias. Nicho de livros que não estavam nas grandes livrarias. Não tinha nada de e-book, nada disso, tá? Então, é lá que ele se identificou. Você sabia que se você precisava de um livro, de um best-seller, ia na loja mais conhecida. Se você estava procurando um livro que não era conhecido, você ia na Amazon. Então, ele saturou esse nicho e foi ampliando aos poucos. Claro que depois entram outros fatores, como ter um investimento, um capital por trás, naquele caso, para poder sustentar o crescimento sem lucro, enfim, aí já entram outros assuntos. Mas
primeiramente, a importância de nichar. E como é que a gente faz isso? Então, o que que significa? Uma vez que eu nicho, o que que eu faço na prática? Eu vou definir o tal de ICP, ICP, Ideal Client Profile, né, o perfil do meu cliente ideal, a partir de quais características ele tem, por exemplo, geolocalização, qual que é o tamanho da empresa, qual que é o segmento que atua, já usou a minha solução, não usou, com o que eu vou falar, né, o buyer persona, a pessoa dentro da empresa que toma a decisão, é o diretor de tecnologia, é o diretor comercial, ou não, como é que eu entro, falo direto com ele, ou talvez seria melhor falar com alguém abaixo dele. Então, uma vez definido isso, o que que faz? O próximo ponto é a gente define uma lista de potenciais empresas, né? Por ser muito nichado, a gente pode ter uma abordagem, responder a pergunta de ABM, Account Based Marketing. A gente tem um conteúdo no site sobre ABM, a gente vai compartilhar, né, João, se puder anotar, a gente vai anotar, vai compartilhar também esse conteúdo, esse link, esse conteúdo sobre ABM, Account Based Marketing, mas, de forma geral, Account Based Marketing significa marketing baseado nas contas, ou seja, você cria uma lista de potenciais clientes, tá? Depois que você definiu o seu ICP, e comece a entrar em contato com eles. E uma coisa importante é que você comece também a adaptar um pouquinho a sua comunicação, porque cada empresa, isso geralmente vale para a grande empresa, né? Então, a grande empresa tem uma cultura interna, tem algumas gírias também internas. Então, o ideal seria fazer uma comunicação até usar as gírias dessas empresas. Então, essa aqui, digamos, seria digamos, os detalhes de abordagem. Uma cauda longa, essa literatura, definição das características do seu cliente ideal, criar lista e uma abordagem via ABM. Agora, tudo isso tem que entrar, como você falou, de metodologia, né? Agora, vamos metodologia. Metodologia, assim, começa pela definição de quem é seu público, o que que você vai querer atacar e tudo mais, como é que eles posicionam. Obviamente, entra também quem são seus concorrentes, análise de benchmark e tudo mais, ok? Mas também você precisa ter depois uma metodologia para entender como é que você faz para ver se dá ou não dá certo. Então, aí que entra a questão do OKR, ou seja, a gente trabalha com metas trimestrais também para os nossos clientes, o objetivo principal que de OKR, objetivo, e criar essas métricas de acompanhamento. Eu preciso ter tantos clientes em 3 meses, mas para chegar lá eu preciso ver que as minhas taxas de conversão sejam X, Y, Z, a minha número de visitas no site tantas, número de oportunidades criadas tantas. Então, suas métricas de acompanhamento. Então, a metodologia de acompanhamento é muito importante. Obviamente, qual que é o nome do nosso colega que fez a pergunta? César, se não me engano, certo? Isso, é o César. César, obviamente, depois, se você quiser, entra em contato e a gente vai fazer um diagnóstico. Acho que a partir do diagnóstico, esse é o próximo item na apresentação, a gente vai conseguir te dar uma resposta um pouquinho mais prática, obviamente. Mas, de forma geral, abordagem cauda longa por ABM, uma abordagem método de OKR para entender se deu certo. Vamos para o diagnóstico. Bom, importante do diagnóstico, o que é um diagnóstico? O diagnóstico é a análise da situação atual da sua empresa, né? Só que, ou seja, eu quero começar a fazer qualquer coisa, isso não vale só para o marketing digital, isso vale para tudo que a gente tem na vida. Primeiro, eu preciso entender onde é que eu quero ir, de onde estou partindo, quais são os desafios que eu vou encontrar. Meio que essa aqui é o resumo, né? Por isso que um pouquinho de experiência é importante. Obviamente, se alguém não tem experiência, a gente pode até ajudar, mas, primeiramente, tem que fazer essa definição até para deixar claras as expectativas, que é aquela coisa que eu falei antes, né? Que qual que é o objetivo da estratégia? É venda? A gente vai começar... Claro que todo mundo quer vender mais, isso é claro, gente, tá? Porque tem que pagar as contas, tem que crescer e tudo mais. Só que uma estratégia específica não necessariamente tem objetivo de venda. Por exemplo, se você está fazendo uma estratégia de inbound para B2B, com uma empresa de marketing, tá? O trabalho, digamos, as variáveis controláveis podem chegar até a geração de oportunidade. Porque depois você precisa de um processo comercial para converter essas oportunidades em vendas. Então, a estratégia comercial teria o objetivo de geração de venda, a estratégia de marketing, geração de oportunidade. Já se você está falando com e-commerce, já é diferente, porque todo marketing e venda acontece na mesma jornada. Então, aí se faz sentido ter esse tipo de expectativa. Mas um dos erros mais comuns, uma das coisas, dos equívocos, né, mais comuns é exatamente isso aqui. Pensar que o trabalho de geração de oportunidade automaticamente se transforma em vendas. Só que tem todo o processo depois, né, de transformar essas oportunidades em vendas. E tem toda uma abordagem diferente. Até as pessoas, os conhecimentos, as capacidades, os skills são totalmente diferentes. Então, eu preciso entender qual que é o objetivo.
qual que é a situação atual da empresa? Eu tenho dados históricos? Estou começando agora, porque outra coisa, todo mundo acha que tem o melhor produto do mundo, né? Mas aí, será que é mesmo? O que meus concorrentes estão fazendo? E já se você, por exemplo, responder, eu não tenho concorrente, ninguém que faz o que eu faço, significa que você não conhece o seu segmento, né? Porque se uma coisa tem mercado, claramente outras pessoas fariam, né? Certo? Então, é mais interessante entender qual que é o seu diferencial e para entender isso, você precisa entender o que os seus concorrentes estão fazendo. O quanto você conhece seus concorrentes, né? Aplicar um pouquinho do conceito de Michael Porter, né? Sobre a importância da concorrência. Sem ficar focado muito nisso, mas é importante saber. E de onde eu estou para definir os objetivos, os desafios. Se eu não tenho dados históricos, qualquer meta que eu colocar vai ser teórica. E como é que eu faço se eu não tenho dados históricos? Eu coloco uma meta na base do benchmarking. Mas será que se eu não tenho dado histórico, então não faz sentido colocar a meta? Não, faz sentido sim colocar a meta. A meta é muito importante de ter para ter uma baseline, até para alinhar as expectativas. Exatamente essa questão da expectativa é muito importante. Então, depois, lá na frente, a gente avalia as expectativas, avalia os resultados, né, de forma com essa metodologia OKR que a gente usa, e ao longo da semana a gente vê, a gente está quanto está longe da nossa meta? Está tanto longe. Por quê? Por isso, por aquilo, sim, mas isso aqui eu não sabia, porque não tinha dados históricos. Então, é importante de ter os dados históricos, entender os desafios. Caso você não tenha desafios, coloca a meta, ciente que é uma coisa, uma baseline que precisa que seja revisada. E o diagnóstico, para entender, esses aqui são os pontos-chave, mas é importante também mostrar como precisa de um processo para isso também, bem estruturado. Então, para isso, eu quero mostrar alguns forms que a gente manda, né? Então, por exemplo, se entra um lead de e-commerce, a gente manda um form de e-commerce. Se entra um lead de B2B, manda um form de B2B. Se entra um lead, obviamente, geralmente a gente manda esse form depois da primeira conversa, que é a conversa que a gente fala call de briefing, aquela explorativa, né, para entender um pouquinho mais. Então, eu entendo se está mais interessado para inbound, para outbound, B2B, enfim. Aí, claro, a gente tem outros forms, dependendo da situação, mas a gente vai... é só para dar um exemplo de estruturação. E, obviamente, a gente pergunta informações sobre, fora as genéricas, o website né, numa da empresa, o ramo de mercado, os principais produtos, falar do seu público-alvo, porque a gente, obviamente, vai depois formatar isso, né, na definição do ICP, mas, às vezes, se alguém nunca fez um trabalho estruturado, pelo menos fala do seu público-alvo, a gente vai entender mais. Concorrente, olha a importância dos concorrentes, um resumo da situação atual, se tem uma lista de contatos na base, porque se você está começando um trabalho, por exemplo, B2B, não tem lista de contatos na base, para quem que você vai fazer essa comunicação? Tá? Não adianta ter o melhor conteúdo do mundo se você não tem audiência. Tá? Volto a falar, não adianta ter a melhor comunicação, o melhor conteúdo do mundo sem uma audiência. Então, primeiramente, você tem que fazer um trabalho de audiência. Então, o que eu faço se não tenho ninguém na minha base? Vou fazer um trabalho de outbound. Então, apesar da pessoa da empresa ter vindo interessado no inbound, eu vou falar, qual que é o seu objetivo? Se seu objetivo é gerar oportunidade, então vai para outbound. Se seu objetivo já é posicionamento de marca, eu quero que a minha marca seja conhecida, aí podemos continuar assim. Então, pode ver como as informações se encaixam. A gente precisa entender a situação, quantas oportunidades são geradas agora, em quais redes sociais a empresa trabalha, enfim, saber entender o que ela está fazendo. O ticket médio, muitas vezes a empresa não tem essas informações e está tudo certo. O ponto é que o fato de não ter a informação não deixa de ser um dado que descreve a situação atual de onde a gente está começando. Se eu não sei quantas oportunidades estou criando por semana ou por mês, como é que eu vou gerar uma meta obrigatória, digamos, de gerar 5, 6 oportunidades por semana ou até por dia? O contrato você tem que fazer isso. Não, beleza, mas a oportunidade eu preciso entender. Oportunidade significa alguém que está interessado no seu produto. Então, preciso saber, será que essa empresa que você quer prospectar não está usando já uma solução parecida? Será que o seu concorrente não está já bem posicionado? Será que é uma solução, sei lá, que não é conhecida, então tem que fazer um trabalho educativo também? Então, isso vai depender bastante, mas é bom se colocar essas metas, sempre é bom colocar metas para comparar, para saber também o porquê que eu não estou
se eu estou me aproximando, se não estou me aproximando, porque não estou. E, às vezes, eu consigo atingir a meta em menos tempo. Então, significa que eu poderia ter feito uma meta mais desafiadora. Sem ter orçamento, a empresa tem orçamento para entender também, como eu falei antes, não tem uma solução ideal para sempre. Não é que sempre contrata no topo, contrata uma agência e pronto, acabou. Não, você precisa fisiologicamente fazer uma experiência. Outro exemplo que eu gosto de fazer sempre é a questão da língua, de aprender a língua. Eu acho que começar do zero para fazer um curso de aprendizado de língua, vai aprender sim, mas não no tempo que você acha em 3 meses de falar. Não, você ideal é qual que seria ideal o processo de aprendizado de língua? Você vai e mora com pessoas que só falam aquela, sei lá, inglês, né? Você pode, você que não entende nada, estude um pouquinho você, entende um pouquinho os desafios, isso principalmente se é a sua segunda língua, porque se for a terceira língua já sabe como abordar. E depois que você tem uma base, uma experiência, entende de onde estão os seus desafios, você vai para um professor, para alguém, enfim, um curso que possa te ajudar a estruturar. Você quer emagrecer, você não começa do zero indo para um nutricionista, porque primeiro você tem que trabalhar a sua disciplina. Se você não tiver disciplina, o cara vai te dar todas as orientações e não vai para o lugar. Então, primeiro trabalha isso, entende até onde você vai e depois pede ajuda. Então, assim, aí seguindo, por isso sempre depende da situação. Se você já tem disciplina, já fez alguma coisa e não deu certo, é mais fácil de entender como julgar. E aí a gente vê, bom, as ferramentas, né, que foram usadas e outras informações sobre o objetivo, a expectativa. A gente frisa muito esse ponto, qual que é a sua expectativa, né? Para deixar claro, e depois a gente, obviamente, quantifica tudo isso. E aí, finalmente, a questão dos recursos. Quantos recursos você tem? Você precisa de alguém que toque tudo ou não? Às vezes eu tenho programador, eu tenho gestor de conteúdo. Então, daí vai. A gente tem outros formas, vamos ver, porque a ideia aqui é só mostrar como é que é estruturado o processo. Obviamente, você, caso queira mais informações sobre como estruturar isso para a sua empresa, é só entrar em contato. Tem perguntas, João? Sim, Danilo. Aproveitando que você falou sobre a audiência, sobre a base, né? Tem uma pergunta aqui da Franciele Ferreira, que ela quer saber qual a melhor maneira de controlarmos os recebimentos de leads. Tá, o recebimento de lead é importante, do ponto de vista ferramental, tem um monte de ferramentas para isso, né? Se esse é o site, você pode usar até o form, o Contact 7 Form, que é gratuito, né? Ele joga tudo lá dentro, pode integrar o seu site com a RD Station, pode pegar manualmente. O ponto, então, para controlar esses leads, isso vai depender de como você captura os leads. Se você captura por lead form, pode controlar contact form zero ou integrar com a RD Station. Se você está fazendo um trabalho de prospecção ativa, né? Aí sim você tem que fazer, por exemplo, pelo LinkedIn, sim, tem várias ferramentas que fazem esse tipo de prospecção, mas a gente achou que, pelas limitações que o LinkedIn dá, é melhor fazer isso de forma manual. Então, nesses casos, tem que fazer manual. Mas o ponto mais importante é o que fazer depois com esses leads, como controlar, né? Acho que é o ponto mais importante. Eu recebo isso, e aí, o que eu faço? Porque, obviamente, uma vez, dependendo aí, se está vindo de outbound ou de inbound, se for de outbound, estou fazendo uma prospecção. Então, a ideia é que eles sejam registrados, pelo menos no gerenciador de tarefa, igual a gente mostrou na nossa apresentação do Asana, sabendo, eu entrei em contato, fulano me respondeu, aí deixa uma tarefa para retornar daqui a 3 dias, por exemplo. Aí, se for já inbound, é diferente. Se entrou pelo site, eu posso já criar algumas automações dentro, por exemplo, da RD Station. Outra forma, então, isso vai depender, se inbound ou outbound, de como a gente gere esses leads. O importante é ter, sim, uma tarefa atrelada ao follow-up do lead, seja manual ou automática. O que, por exemplo, não faz se você controla os leads por uma planilha de Excel. Porque você pode fazer isso, controlar uma planilha de Excel, mas aí como é que você vai fazer esse follow-up? Então, o follow-up é muito mais importante do que o recebimento em si. O recebimento tem de várias formas, mas o importante é, uma vez que eu recebo esse lead, o que eu faço com ele? Qual é a minha rotina de acompanhamento? Muitas vezes, por exemplo, eu recebo um lead que ele não é, por exemplo, o buyer, a pessoa mais qualificada dentro da empresa com quem falar, mas ele não deixou de abrir a porta da empresa. Então, mesmo ele não sendo tomador de decisão, eu posso criar um relacionamento para chegar ao tomador de decisão. Isso tanto no inbound quanto no outbound. Então, esse follow-up é importante. O que follow-up não é só tarefa, sabe? Também o processo. O que eu faço com ele? Eu vou já
e jogo uma proposta na cara dele, ou faço um trabalho de qualificação? Voltando aqui, que é o nosso modelo de funil de marketing de vendas, a gente vê que quando um lead, né, se torna lead, digamos, comercial, entra no funil de vendas, ou seja, eu mostro interesse comercial, eu não vou fazer a proposta. Primeiro eu vou qualificá-lo, Sales Qualified Lead, vou ver se ele está qualificado para a venda, ou seja, para fazer uma proposta. E essa qualificação depende tanto das características que esse lead da empresa tem, se a empresa tem as características que eu defini lá atrás, no meu planejamento, de tamanho de empresa, de não sei o quê, eu uso já a minha solução, onde é que fica e tal, e também do momento. Ele está em um período de curiosidade, está decidindo se implementar a solução, o tipo de solução que a gente propõe, ou já decidiu se implementar a sua solução, ou está decidindo com quem fazer, ou já está fazendo, mas está insatisfeito, entende? Então, esse ponto do momento é muito importante, não é só a pessoa, o perfil. E aí, só que esse aqui já são leads, digamos, oportunidade, que a gente chama, ou seja, eles entram já no fundo de vendas. Só que antes disso, os leads, tem leads, porque aí depende da definição de leads, né? O lead inbound, ou seja, são aqueles que entram via sites, redes sociais, se tornam leads dentro da nossa base via leads, mas não são oportunidades, às vezes não são, ou porque gostaram do nosso material, ou porque são curiosos, né? Então, isso aqui não vou nem entrar no meu funil, mas mesmo assim eu preciso fazer um follow-up, nesse caso automatizado. No outbound do Smart Lead, é aquele lead que muitas vezes eu nem fiz contato ainda, aquela lista, né, de leads, que são as pessoas, por exemplo, tomador de decisão das empresas que eu defini. Então, esse aqui também são leads. O que é mais importante? Como eu falei, definir o que eu faço com eles, ou seja, um processo de follow-up, de acompanhamento, e definir quando que eles estão numa oportunidade, e quando que eu vou fazer a proposta para ele. Tá bom? Espero que ficou claro. Se não ficou claro, falem, gente, tá? Bom, podemos seguir, então? Podemos sim, Danilo. Tem mais umas Tá, perguntas eu aqui, acho que mas eu aí faço a daqui a grande pouco. pergunta... Desculpa? Não, só para dizer que tem mais algumas perguntas aqui, mas eu faço daqui a pouco, sem problema. Não, faça aí, vai lá. Chegou alguma no chat, por acaso? Não, no chat ainda não. Aliás, galera, quem quiser pode mandar aí uma pergunta no chat, tá? Mas tem uma pergunta aqui, Danilo, do Alex Schultz, que é um pouco parecida com a pergunta do Marcelo Cafundo também. O Alex pergunta, depois de quanto tempo podemos dizer se a estratégia está dando certo? E o Marcelo perguntou, que é mais ou menos nessa linha, como saber se a agência vai entregar o que ela promete na fase comercial? Tá, beleza. Então, primeiro a pergunta do Alex. Como controlar, né? Como controlar é essa questão. A gente precisa definir um processo de definição de metas e de acompanhamento de metas. A gente usa o processo do OKR, né? Que eu mostrei, que a gente nos templates aqui. Quando a gente cria um template, né? A gente, ou quando cria um projeto para um novo cliente, a gente define o objetivo. Essa aqui é um guia, né? Que a gente tem, mas a gente define junto com o cliente mesmo, no kickoff. Qual que é o objetivo? O que você está esperando? Vocês viram também até no fórum que a gente coloca. Qual que é a sua expectativa daqui a 3 meses com a empresa? O que você está esperando? Então, a partir desse objetivo, a gente define as métricas para ver como a gente está indo, está acompanhando esse objetivo, e aí revisa isso com ele. Então, essa aqui é a forma de ver se está dando certo ou não está dando certo. Ter uma metodologia de definição de metas, expectativas e de acompanhamento do desenvolvimento do projeto para chegar lá. Tudo isso tem que ser metrificado, né? Porque não é quero vender mais. Eu quero fazer tantas vendas, quero gerar tantas oportunidades, tá? E aí, a partir disso, a gente consegue entender conseguiu, não conseguiu e por que não conseguiu, tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto. Outro ponto é como é que eu faço na fase, como é que é na fase comercial, né? Para entender repete a segunda pergunta, por favor. A segunda pergunta é do Marcelo. A pergunta é o seguinte, como saber se a agência vai entregar o que ela promete na fase comercial? Tá, eu acho que a melhor forma aqui tem duas formas. Eu poderia dizer ver os cases de sucesso, né, de segmento e tudo mais. Sim, esse aqui é um ponto importante. Mas eu acho mais importante entender de que forma acontece a conversa comercial. Se é uma conversa pautada primeiramente em vendas,
ou se é uma conversa pautada em uma consultoria comercial, ou seja, tentar entender mesmo, porque o fato de saber fazer o diagnóstico é o ponto principal para definir uma estratégia, tá? Não adianta, não existe conseguir definir uma estratégia depois de implementar sem ter feito um bom diagnóstico da situação atual. Fica tudo teórico. E para fazer um diagnóstico, eu preciso de competência. Eu preciso entender como definir o objetivo. Eu preciso entender o que eu faço em caso, sei lá, de que não tem audiência no meu nicho, mas não no outro nicho. Então, essas competências técnicas na fase comercial vão, digamos, passar, ao meu ver, pelo menos para mim é assim, um pouquinho de confiança. Porque se você não tem essa parte técnica estratégica, você já sabe que o cara vai querer te vender. Isso você já sabe, ele não precisa nem repetir, né? Então, eu preciso entender, beleza, mas como é que eu faço para saber que você sabe do que você está falando? Essa que é a questão que gera mais confiança. Case, ok? E entender isso. Muitas vezes você entende da pessoa o que ela sabe, é muito importante esse ponto. Entende muito mais pelas perguntas que essa pessoa faz do que pela resposta que ele dá. Perguntar, pedir as informações é um ponto muito importante para entender, eu sei onde vou focar, então eu preciso dessa informação, do que ficar respondendo, até porque ninguém conhece o negócio como o dono do negócio mesmo. Então, eu não posso entrar para um e falar, eu acho que deveria fazer dessa forma. Não, eu preciso primeiramente entender, você sabe dessas informações, quais são, o que você fez até agora, qual que é a sua base, que segmento, que seus concorrentes estão fazendo, porque a partir disso, ele entende, provavelmente o cliente mas ele está me fazendo perguntas que eu nunca me fiz. Essa aqui é o grande pulo do gato para, eu acho, entender, passar essa... Até porque você não precisa de alguém que te ensine, enfim, que fale como é que funciona o mundo, né? Mas ajudar a entender quais são os pontos-chave. O diagnóstico é a base para entender a capacidade de alguém poder definir e entregar uma estratégia, tá? E, bom, vamos lá. O último ponto é sobre quanto investir em projeto de marketing digital, né? Que é o grande pulo do gato. Todo mundo faz isso, todo mundo, a gente já vende tudo para todo mundo. Obviamente, todo mundo fala que tem o melhor atendimento do mundo. Tanto é que não é mais um diferencial a ser falado, né? A gente, claro que eu acho que o nosso atendimento é muito melhor do que os outros, mas eu preciso que o cliente experimente isso para poder provar mesmo. Eu posso falar que a gente tem notas NPS acima de 9, né, o feedback do cliente, mas, afinal de contas, você tem que ver isso. Então, por que eu vou ter que gastar mais para uma agência quando eu posso gastar com um freela? Por que eu vou ter que gastar com uma ferramenta, um CRM pago, quando eu tenho quando tem muitos CRMs que funcionam de forma gratuita? Né? Essas aqui são perguntas muito importantes. E eu acho que a resposta principal é um pouquinho voltando ao que eu falei no começo, que não tem necessariamente uma pergunta certa ou errada. Eu acho que você precisa entender. Hoje em dia, se você confiasse em tudo que você lesse ou ouvisse, contrário de tudo, porque todo mundo fala tudo o contrário de tudo. Então, o ideal é começar, sim, a entender você mesmo como é que funcionam as coisas. Então, começa com o CRM gratuito, entenda para até onde vai. Quando você tem um gargalo, você chama a tecnologia para responder, para resolver os gargalos que você criou. Quando você não consegue seguir sozinho, você pede ajuda. Então, não está errado contratar um serviço de freela ou fazer até internamente. É que muitas vezes, até porque muitas vezes uma estratégia muito complexa não faz sentido para quem está começando agora, porque não tem muito o que otimizar. Mas vamos dar um pouquinho de números, né? Geralmente, quando a gente trabalha com ads aqui, a gente sabe que um pouquinho, digamos, o padrão de mercado é cobrar por percentual sobre o investimento. Ou seja, se você investe, sei lá, R$3.000 por mês no Google Ads, ou R$5.000 no LinkedIn, geralmente a cobrança é 20% a partir, obviamente, do valor mínimo, porque se você gastar, sei lá, R$300 por mês, 20% é quanto? R$60, não justifica, né? Então, tem um valor mínimo, que geralmente fica por volta de 2.000, 2.500, 3.000, dependendo também se tem outros projetos envolvidos, né? E, a partir disso, se aumentar o investimento nas mídias, obviamente aumenta a complexidade do projeto, aumenta a responsabilidade de investir
100 mil reais. É diferente de você investir 10 mil reais, mesmo que seja uma só campanha com uma só palavra-chave, mas a responsabilidade é muito maior, a atenção que eu vou ter que dar, né? O risco maior. Então, tem um valor fixo mínimo e aí você cobra o valor, digamos, maior entre o 20%, por exemplo, o valor fixo. Claro que se você começa a investir 100 mil reais, como eu falei, depois essa alíquota desce, de 20% vai para 15%, para 10%, e daí vai. Quando a gente, então, nas mídias, quando o investimento nas mídias é um pouquinho mais simples, digamos, é meio que um padrão de mercado, depois você pode negociar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas esse aqui é o padrão. Já quando você vai para ferramentas, né, por exemplo, RD Station e outras ferramentas, ou projetos de prospecção, aí é diferente, isso vai depender realmente do nicho e da ferramenta. Por exemplo, vamos lá, vamos pegar, eu preparei aqui, se a gente entra na RD Station, eu estou começando agora, nunca fiz nada, mas quero fazer inbound, tá vendo? Eu tenho Light e Basic. Olha a diferença por mês. Claro que se você não tem base, eu vou te sugerir de começar pela Light. Por quê? O que adianta ter toda uma série de funções de estruturação da minha base se não tenho base? Tá? Então, eu começo aqui, faço as coisas das minhas landing page, familiarizo com a plataforma e com o processo, e depois eu vou fazer um upgrade. Quero fazer conteúdos, mas não quero. Como é que eu faço? Posso pegar, entrar aqui no Rock Content para fazer, ver que eu posso pagar os conteúdos por vez que produzo conteúdo, ou posso ter uma conta para que inclui também algumas coisas de assistências. Ou estou começando agora, o que eu faço? Isso aqui não, faço isso aqui. Eu tenho um monte de conteúdo, preciso estruturar, não preciso me preocupar com toda a gestão. O que eu faço? Pego o business, tenho uma lista já grande, vai até para uma conta maior, mas aí que acontece? Como tem outras ferramentas, eu preciso de alguém que possa tocar essas ferramentas. Então, e aí que entram duas coisas. Uma coisa é saber, como eu falei, os limites das ferramentas, eu mencionei duas aqui, mas tem várias. Tem a ferramenta de gestão, as mesmas ferramentas de mídia, tipo o mesmo Google. Uma coisa é saber as limitações, outra coisa é saber também, obviamente, a experiência de como é que eu faço para definir, por exemplo, os critérios de qualificação da minha base, como é que eu faço para segmentar as minhas campanhas no LinkedIn, ou no Google, ou no Facebook. Então, isso aqui tem que entrar, digamos, o expertise da agência. Então, esse aqui são mais ou menos os valores. Geralmente, os valores de FII estão por volta de 3 mil reais por projeto, né, por mês. E aí, dependendo da empresa, tem um valor de... Tem a fidelidade ou não. A gente não costuma não cobrar fidelidade porque a gente gosta de manter uma parceria que não seja atrelada, digamos, a um contrato. A gente tem parceiros de longo prazo porque eles escolhem de ficar com a gente, tá? Então, meio que isso. Ou, a pergunta poderia ser investida também, em vez de saber quanto eu vou investir, o que eu vou fazer com o orçamento que eu tenho. Né? Eu tenho esse orçamento, o que eu faço? Vale a pena ou vale a pena? Esse ponto é importante, a gente pode, se você tiver essa dúvida específica para o seu projeto, pode entrar em contato, a gente pode te ajudar, porque um dos erros mais comuns que se faz no marketing digital é de começar fazendo um pouquinho de tudo. Eu estou fazendo Instagram, estou fazendo Facebook, estou fazendo Google Ads, estou fazendo LinkedIn, estou fazendo blog, isso, aquilo. Quanto é que é o seu orçamento? Esse aqui, fazendo tudo, a gente deveria ter um orçamento de mais de 15 mil reais e 20, né? Quando se considerar impulsionamento, geração de conteúdo mais. Estou com R$1.000, com 2.000, 3.000 reais. Aí ideal seria, não, vamos sentar, então vamos focar esse orçamento que você tem em um canal que seja mais assertivo, vamos fazer esse teste, se não der certo, a gente muda de canal, se der certo, a gente depois aprende, digamos, o que a gente aprendeu, replica nos outros canais, né? Então, isso, obviamente, porque está começando do zero. Ou se eu tenho uma série já fiz vários canais, e eu vi que dos vários canais, um desempenhou bem, os outros menos, vou falar, não, aí já tenho dados históricos, vamos focar nesse canal. Então, esse aqui tudo volta também na questão do diagnóstico. Mas, de forma geral, o investimento em marketing digital, eu posso fazer por benchmark, definir quanto eu poderia investir, mas se você está começando, provavelmente são números que você não está acostumado, inclusive, se você for fazer uma pesquisa, provavelmente vai achar valores diferentes. E o valor diferente por quê? Porque isso depois depende do escopo em si, que contém. Por exemplo, a geração de relatório, automática ou manual?
Vai querer PowerPoint, relatório? Não. A gestão de tarefa, tem quantas reuniões são por semana? Então, o escopo precisa ser definido. Então, tem essa forma de entender quanto eu preciso para investir no meu trabalho em marketing, ou vice-versa, dizer, eu tenho esse orçamento, o que eu faço com ele? Me ajuda a definir onde investir da melhor forma, e aí a gente pode ajudar. Tem mais uma pergunta, João, Tem para ir sim, fechando Danilo. aqui? A gente já está caminhando para o final, falta um minutinho para meio-dia, mas tem mais uma pergunta aqui, que é da Estela Brio. Ela quer saber se há diferença entre um trabalho de agência marketing B2C entre a diferença entre o trabalho de agência marketing B2C e um B2B. Se há uma Essa diferença entre os aqui dois. B2C é business to consumer e B2B é business to business, né? B2B vende para outra empresa, B2C vende para o consumidor final. A grande diferença tem várias diferenças, né? A comunicação é diferente, por exemplo. Você não pode falar a mesma coisa quando você fala, apesar de você sempre estar falando com uma pessoa, mas a pessoa com um chapéu de gerente não é a mesma pessoa que está com um chapéu, sei lá, de pai de família, digamos, né? A mesma pessoa. Então, a comunicação é diferente. A definição estratégica também pode mudar, porque, por exemplo, o B2C eu posso fazer as vendas, é muito mais fácil, no B2B também posso, mas é muito mais fácil fazer uma venda direta no site. No e-commerce é muito mais fácil que seja B2C do que B2B, porque o B2B tende a ser mais nichado. Então, para B2B, faz mais sentido também uma abordagem de tipo nichado. Para um B2C, eu não posso fazer um trabalho de prospecção ativa, senão, a não ser que eu use o telemarketing, que não entra no escopo que a gente faz. E até no B2C tem um problema, tem que ter um cuidado também sobre a questão da LGPD, né? Da Lei de Proteção de Dados, porque uma coisa é você trabalhar com os dados pessoais das pessoas, CPF, e-mail pessoal, outra coisa é trabalhar com dados corporativos, e aí se entra a questão do legítimo interesse. Então, você faz, por exemplo, a prospecção via LinkedIn, onde a pessoa autorizou a usar esses dados. Então, faz isso e pode fazer. Já no B2C não pode. Então, e a comunicação, como eu falei, é diferente, tem mais e menos informal. Esses aqui são os pontos-chave de diferença: LGPD, abordagem e comunicação. Aí, o B2C tende a fazer um pouco mais sentido começar já com inbound, né? Porque, geralmente, o B2C trabalha, de forma geral, claro que tem várias diferenças, mas, de forma geral, quando a gente pensa o B2C, pensa um ticket médio menor, então você precisa de mais quantidade, isso significa trabalhar mais automação do que o B2B. Quanto maior o ticket médio, mais nichado então menos justifica a automação no B2B. Então, são várias diferenças. Claro que ideal seria fazer, de novo, o diagnóstico da empresa para entender não é só B2C, B2B, mas qual que é a situação, em que se coloca, qual que é o seu ticket médio, qual que é a sua base atual, para poder entender realmente como definir a melhor estratégia. Tá bom? Maravilha, maravilha. Aqui tem bom, o nosso case de sucesso, a gente sempre gosta de deixar um case de sucesso de clientes / parceiros, né, de longo prazo, que estarão também na apresentação, que você vai poder ver. E depois, aí não sei se tem mais perguntas para entender como a agência marketing digital pode ajudar. De forma geral, ao meu ver, a resposta simples seria: tem que definir e implementar uma estratégia. Definir e implementar. Só definição não é suficiente, porque quem vai implementar vai parar nas prioridades, e só implementar também não serve muito, porque precisa o caminho das pedras. Essa aqui, de forma geral. Tem mais perguntas por aí, João, ou a gente pode completar? Olha, já encerramos por aqui. Acho que já Tá podemos bom. caminhar para o final. Então, eu aproveito depois também para ter um artigo que complementa isso, o que a gente conversou, que é o quanto é importante saber implementar uma estratégia digital, né? Então, a gente entra um pouquinho mais nos porém, e em todos os detalhes, nos pormenores, desculpa, e aí a gente vai compartilhar também esse artigo junto com a apresentação. Tá bom? Então, obviamente, se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato, ou por e-mail respondendo ao e-mail que você recebeu de convite. Pode entrar em contato pelo site, WhatsApp, formulário, do jeito que for. Isso tanto para entender se você se ficou com alguma dúvida, né, sobre o que a gente conversou, se tem mais alguma pergunta que
não sei, não veio depois na sua cabeça, depois do fim do webinar, ou também se você precisa que a gente faça um diagnóstico da situação da sua empresa. Se não, a gente se vê na próxima. Deixa eu só ligar aqui a câmera, se eu consigo. Você está me vendo? Estou vendo a apresentação Acho que ainda. sim, né? Agora sim. Eu coloquei Tá bom, no então é chat também isso, para o gente. pessoal uma landing page de contato no chat aí para quem quiser falar com a gente também. Tá bom, então, gente, muito obrigado pela atenção. E a gente vê, eu gosto de falar, nos vemos logo, logo como novo parceiro da No Topo. Tchau, tchau.